Bom dia, Salmo 144. Nós vamos ver que agora esses últimos salmos, eles estão diferentes. Alguma coisa aconteceu aqui e o que aconteceu foi dentro do salmista, não mais do lado de fora. Você vai ver que o relacionamento, ele vai começar a expressar aqui o relacionamento que ele tem com Deus e ele vai começar a expressar também o relacionamento que ele tem com ele mesmo. Você vai perceber no detalhe das palavras que a forma que ele fala é diferente. Em salmos anteriores, ele via situações externas e era um problema, era tribulação, era angústia e por aí fora. Vimos várias vezes isso. E agora, aqui, essa situação externa não mudou. O que mudou? Aqui dentro dele. Ele está firmado, ele está seguro. Então eu me lembro, pensando nesses salmos, eu me lembro, por exemplo, desses esquiadores eles descem uma montanha no esqui, tem sempre árvores, eles passam no meio das árvores desviando. Não sei se você já viu essa cena. E todo esquiador inexperiente, quando ele vai descendo, o foco dele é não bater nas árvores, porque não tem freio aquele negócio. Ele vai descendo, deslizando, e se tiver uma árvore, ele vai bater e vai se machucar. Então, qual é o foco dele? Ele não quer bater nas árvores. Pois bem, muitas vezes ao longo do salmo que nós vimos era isso. Queríamos fugir dos problemas, queríamos como se estivéssemos... Lembra dos discípulos do barquinho quando veio a tempestade? Nós queríamos que não tivesse tempestade ali. Só que agora, a partir desse momento, nós nos tornamos aquele esquiador mais experiente. O que muda do esquiador experiente? Quando ele desce a montanha, é a mesma montanha, são as mesmas árvores, mas o esquiador experiente, ele não vê as árvores. O foco dele está só nos espaços vazios entre as árvores. E é por isso que ele passa, porque ele está olhando para o lugar certo. Ele sabe do seu potencial, da sua capacidade, e ele sabe aonde ele deve ir. Essa é a diferença. É como se nós estivéssemos ali no barco com Jesus e os discípulos. Então aquela tempestade vem sobre o barco e começa a chacoalhar de um lado para o outro. A tempestade é a mesma, a situação é a mesma, mas agora nós somos diferentes. E diante de toda aquela tempestade, nós já não nos preocupamos mais com a tempestade. Nós olhamos para Jesus dormindo no barco. A tempestade é a mesma, os discípulos estão desesperados, mas agora se estivéssemos lá, nós ficaríamos calmos. Olharemos para toda essa situação como se não tivesse nada a ver conosco. Estamos no barco, mas nós olhamos para isso. Olhamos para Jesus deitado no barco. Aí vamos chegar para Jesus e vamos falar assim: Senhor, dá um espacinho, porque eu quero me deitar aí do seu lado. Percebe? A tempestade é a mesma, não mudou. O que mudou então? Nós mudamos. A nossa confiança e segurança no Senhor. Vamos ler o Salmo, Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Percebe como ele começa o salmo? Só a primeira frase já é diferente. Quantos outros salmos ele não começou dizendo: Senhor, eu clamo a ti, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me. Mas aqui ele já começa dizendo: Senhor, tu és a minha rocha. Olha a firmeza, olha a segurança. Ele não está abalado por coisa nenhuma, ele não está preocupado por coisa nenhuma, porque ele está afirmando: tu és a minha rocha. É isso que Jesus falou, que aquele que está firmado nele, pode vir vento, chuva e tempestade, não abalará. Jesus conta a parábola de uma casa firmada sobre a areia e uma sobre a rocha. Ele é a rocha sobre a qual nós construímos toda a nossa vida. E aqui o salmista está afirmando isso: tu és a minha rocha, ou seja, em ti lancei todos os meus fundamentos. Olha o que o texto continua: é o Senhor quem adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Perceba isso, ele está dizendo: adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Vamos entender o que é a batalha e o que é a guerra. A guerra é maior, então a guerra é quando os dois exércitos estão um de frente para o outro, e na guerra eles estão planejando o momento da batalha, estão planejando qual vai ser a estratégia da batalha. A batalha é o momento do confronto. Ele está dizendo: o Senhor adestra as minhas mãos para esse confronto, para essa batalha. E o que significa isso? Como é que eu posso trazer isso para os meus dias de hoje, para a minha vida? Muitas vezes nós vivemos em meio a essas batalhas. A nossa casa parece que é uma batalha constante. É uma batalha com o cônjuge, com os filhos, com as finanças e por aí vai. E ele está dizendo: o Senhor vai adestrar as minhas mãos para a batalha. As minhas mãos falam de obra. Ou seja, ninguém para uma batalha na metade. Nós vamos o que começar, nós vamos terminar, nós vamos até o final. O Senhor, ele vai me preparar e me capacitar para que
toda a minha obra. Significa o seguinte: se eu quero agora a paz da minha casa, o Senhor vai me conduzir, porque através das minhas mãos, do Senhor me ensinar, do Senhor me treinar, como diz o texto, Ele vai me adestrar as mãos para a batalha. O Senhor, Ele vai me capacitar para conseguir transformar um ambiente de guerra em um ambiente de paz, que será a minha casa. As nossas casas serão conhecidas como um lugar de amor, de paz, de misericórdia, um lugar onde ali reina aquela presença agradável e gostosa do Senhor. Sabe, quando você entra num ambiente, você fala, gente, o que tem de mais nesse lugar aqui? Que lugar é esse que é diferente? Assim será a sua casa. Esse lugar diferente, que parece que nem é dessa terra, assim será a sua casa, um ambiente que realmente não será dessa terra, porque os céus vão descer aí. Lembra da oração de Jesus? Venha a nós o teu reino, que esse reino venha e seja pela sua casa. E ele está dizendo, o Senhor vai adestrar as minhas mãos, ou seja, a minha obra, significa aquilo que eu vou fazer ao longo de todo o dia, é focando nessa batalha, para transformar essa batalha em vitórias. Nós vamos conquistar vitórias nos nossos casamentos, no relacionamento com os nossos filhos, na educação, na criação dos filhos, nas nossas finanças, em todas as áreas das nossas vidas. E o texto continua e fala o seguinte, o Senhor adestra os meus dedos para a guerra é o momento da estratégia. E o que significa isso? Adestrar os meus dedos. Adestrar os meus dedos fala de sensibilidade. O Senhor vai nos trazer a sensibilidade, o discernimento, a sabedoria, o conhecimento para saber, no momento certo, exatamente o que fazer, o que falar e como agir. Muitas vezes, um ambiente de guerra na nossa casa, nós vamos vencer esse ambiente, transformar num ambiente de paz, com uma única palavra. Uma única palavra muda um ambiente de guerra para um ambiente de paz. Palavras como eu te amo, palavras como me perdoe, palavras como não tem problema. Isso não era algo importante ou significativo. Vocês são mais importantes. E muitas vezes nem mesmo uma palavra vai ser necessário, mas o nosso silêncio vai gerar um resultado muito maior e melhor do que qualquer palavra. Isso significa adestrar os nossos dedos, ou seja, sensibilidade, que o Senhor possa dar a cada um de nós. Sensibilidade para no momento certo saber como agir. Olha o que o texto continua. E perceba, ele está afirmando, o Senhor me adestra, e é mais que ele fala, minha misericórdia e fortaleza minha. O que ele está dizendo? Minha misericórdia, como se ele estivesse trazendo tudo aquilo que o Senhor fez de bom na vida de cada um de nós. E ele está dizendo, o Senhor é a minha fortaleza, a minha força vem do Senhor. De onde vem a nossa força? Muitas vezes nós ainda paramos para pensar assim, puxa, mas eu tenho tanta capacidade, eu tenho tantos dons, eu tenho tanto potencial. Irmão, deixa isso para lá. Entenda uma coisa, a nossa força vem do Senhor. É Ele quem nos prepara, é Ele quem nos capacita, é do Senhor que vem tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa fonte, do Senhor vem. Olha o que ele fala, tu és o meu alto refúgio, tu és o meu alto refúgio. Em outros salmos ele falava, Senhor, tu és o meu refúgio, mas aqui ele já está dizendo, tu és o meu alto refúgio. Porque nós nos refugiamos no Senhor, nós estamos nele, ele é o nosso refúgio, mas aqui ele está dizendo, tu és um alto refúgio, significa que nós também estamos no alto com o Senhor. E o que isso tem a ver? Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, que aquele que é do alto pensa nas coisas do alto, aquele que é espiritual pensa e discerne todas as coisas espiritualmente. O Senhor está dizendo que a nossa mente agora estará lá em cima, nós não estamos agora mais tropeçando nas coisas dessa terra, a nossa mente estando no alto, nós não tropeçamos mais em pequenas coisas que estão pelo caminho da nossa frente. Olha o que ele diz, tu és o meu libertador. Vimos no salmo de ontem, o Senhor nos libertou, então nada mais nos aprisiona, podemos correr livremente a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? A carreira nos casamentos, na educação e criação dos filhos, na nossa casa e na nossa vida rumo aos céus. O texto continua e fala o seguinte, tu és o meu escudo. Olha a segurança, olha a afirmação que ele faz, aquele em quem confio, ele confia no Senhor. Percebe que está diferente a forma que ele fala? O texto continua e fala o seguinte, Senhor, o que é o homem para que dele tomes conhecimento, o filho do homem para que o estimes? Ele pergunta, mas já querendo induzir uma resposta. E qual é a resposta que ele vai induzir?
O Senhor, o homem, ele dá resposta, o homem é como um sopro. Você se lembra quando Deus, lá no Éden, ele foi fazer o primeiro homem, ele faz ali do barro, então ele sopra. Quando ele sopra o fôlego de vida, o homem passa a viver na hora que o sopro entrou nele. Esse sopro é a vida. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. O homem é como um sopro, e é verdade. O sopro de Deus em nós. Será que nós somos gratos pela vida? Porque o respirar para nós acaba se tornando tão normal, nós não chegamos nem a pensar para fazer isso. Mas a Bíblia vai dizer que é a graça e misericórdia do Senhor, porque no dia que o sopro de Deus já não encher mais os nossos pulmões, então a vida se acaba para nós aqui nessa terra. O Senhor continua, através da graça e misericórdia dele, aquele sopro do Éden continua enchendo as nossas vidas até o dia de hoje. E por isso estamos aqui. Olha o que o texto vai dizer. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Baixa os teus céus e desce. O que ele está dizendo? É a oração de Jesus. Venha a nós o teu reino. O texto continua e ele vai dizendo mais aqui, ó. Estende a mão, arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos. Isso que ele está fazendo aqui se encaixa naquilo que Cristo passou, quando Cristo vem a morrer na cruz do Calvário. E o que isso tem a ver nesse momento da história? É simples. Quando nós agora começamos um relacionamento com o Senhor, onde nós já não nos preocupamos mais com problemas e dificuldades. O meu foco está em nós e no nosso relacionamento com Deus. Esse é o nosso foco, é quando nós cumprimos aquilo que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todo mais nos será acrescentado. Pois então esse todo mais nós deixamos para lá. O nosso foco é buscar o seu reino e a sua justiça. E quando isso acontece, buscamos o seu reino e a sua justiça, nós vamos começar a perceber o Senhor na nossa vida a todo momento. Nós vamos perceber que ele sempre esteve conosco, como diz a palavra, como foram aqueles dois discípulos em Emaús, que eles caminhavam. Enquanto eles caminhavam, uma hora eles perguntaram, porque veio um homem e começou a caminhar com eles, e então eles se tocam. Puxa, era Jesus andando conosco o tempo inteiro e a gente não tinha percebido antes. Nós vamos começar a perceber quando o nosso foco é o Senhor, que o Senhor está sempre do nosso lado em tudo que nos acontece. Absolutamente nenhum detalhe na sua vida durante todo o seu dia vai ser por acaso. Nada. Qualquer pessoa que cruzar o seu caminho, qualquer fato que acontecer, você passou por uma árvore, um galho caiu, tem algo do Senhor aqui para você e ele vai estar com você o tempo inteiro falando e ministrando ao seu coração tudo aquilo que você precisa ouvir. É por isso que aqui, ao longo dessa história, desse salmo, nós percebemos detalhe daquilo que aconteceu com Jesus lá na cruz, é a história de Cristo. Agora, se misturando na história dele aqui, é a história de Cristo, misturando na sua história, na nossa história. O texto vai continuando. E ele fala o seguinte: Senhor, a ti entoarei um novo cântico, com saltério de 10 cordas, cantarei louvores. E ele continua, e a partir do verso 12, ele vai começar a falar sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças. Percebe o que vai dizer o texto? Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácios, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que as nossas vacas andem pejadas, que não haja grito de lamento nas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Percebe que ele começa o texto, ele está afirmando: tu és a minha rocha, e no final do texto, então, ele vem declarando bênção sobre a casa, sobre a família, sobre as finanças. Pois bem, assim será a tua casa. Que Deus te abençoe hoje e sempre, que você possa viver e experimentar. Percebeu como aqui ao longo deste salmo já não existem mais problemas externos? Depois que ele resolveu aqui dentro, quando aqui dentro foi gerada a paz, então essa paz de dentro, ela sai para fora e ela toma conta de tudo ao redor. Exatamente como Jesus naquele barco. Ele estava em paz, dormindo tranquilo. E a tranquilidade dele tocou os mares do lado de fora e tudo se fez calmo. Será assim na sua vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre, que você possa viver, experimentar e se alegrar todos os dias da tua vida em que o fôlego de Deus enche os teus pulmões, pela graça e pela misericórdia. Deus abençoe.